aí o nosso patrocinador de agora é a Nuance, que vai trazer a palestra Minha Voz é a Minha Senha, com o Gilson Aciprete, que é executivo de vendas para Enterprise, Segurança, Fraude e Biometria. Gilson, muito bom dia, muito prazer. Bom dia, muito prazer. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela, porque afinal de contas eu tenho meus 10 minutinhos, então eu tenho que aproveitá-la de forma otimizada. Bom, vamos lá. Bom, a minha missão agora nesses próximos 10 minutos é falar um pouquinho, né, sobre a biometria, né, de voz comportamental e como ela tem sido usada, como já é uma realidade, né, para bancos, telcos e utilities no mundo, né, e algumas iniciativas também aqui no Brasil, né. Muito se fala, né, sobre as oportunidades, né, a gente tem discutido isso desde ontem, né, hoje também, mas a gente não pode esquecer também do nosso inimigo oculto comum, que é o fraudador, né. Então a gente precisa sempre buscar um melhor atendimento para o cliente e, ao mesmo tempo, tentar barrar essa pessoa que vem causar o mal, né, que vive pelo mal. Bom, como a Jack falou, eu sou o Gilson e trabalho, né, para a Microsoft. Só para a gente ter uma ideia, né, o fluxo, a sequência que eu vou seguir, na verdade é fazer uma introdução, né, como todos, falar um pouquinho, né, do quem nós somos, as nossas credenciais, como que está esse mercado, o que é a biometria de voz, ver um pouco, né, de quais são os riscos, né, hoje em dia todo mundo sabe que está todo mundo exposto ao risco, né, vazamento de dados, roubos e assim por diante, e como que a biometria tem ajudado a resolver esse problema, como algumas, ou por que algumas empresas seguiram essa linha, estão seguindo essa linha, e para toda e qualquer empresa, né, que esteja vendo essa breve apresentação, que queira caminhar para uma biometria de voz, quer dizer, o que é importante ter em consideração, quer dizer, o que justificaria eu investir? Eu tenho todos os meus processos, todos os meus controles, por que eu investiria nesse mercado? Bom, rapidamente introdução, a ideia não é falar muito, né, sobre a Microsoft comprou a Nuance ano passado, né, 20 bilhões de dólares, e o que a gente vê é que, assim, a presença, né, a visão de futuro mostra, né, assim, que a biometria de voz, hoje em dia, só pensando em Nuance, mas obviamente existem muitos players no mercado, a gente tem aí mais de 500 instalações, incluindo no Brasil, a gente já está em banco, já está em telco, já está em governo, já está em varejo, já está em utilities, a gente já tem aí mais de 600 milhões de prints biométricos, processando mais de 8 bilhões de transações, ou seja, a biometria de voz talvez ela não seja tão popular, mas ela é uma realidade, ela está crescendo rapidamente, que assim como a fraude ela tem evoluído, os ataques têm evoluído, as empresas estão cada vez mais buscando a voz como uma alternativa. A face, ou a biometria facial, ou outros tipos de biometria, não tem sido suficiente para dar essa proteção. Mas o que é a biometria de voz comportamental? Bom, cada indivíduo ele é único e tem a sua voz. A voz é assim como o fingerprint, a pessoa tem a sua característica, a biometria de voz também. Então, cada indivíduo tem as suas características comportamentais, a velocidade, pronúncia, o acento, a transição entre palavras, a entonação, assim como as características físicas, como trato vocal, formato de boca, arcada dentária. Tudo isso é medido quando se fala em biometria de voz. E todas essas características combinadas geram o que a gente chama de print biométrico. Diferente de outras biometrias, a biometria de voz não demanda equipamento específico, né? Então, se tiver um telefone fixo na sua casa, um VoIP, um telefone móvel, ou se você tiver um aplicativo, né, que você disponibiliza para o seu cliente final, ou até mesmo canais de comunicação como o WhatsApp, né, que é bem utilizado, ou até mesmo um microfone, né, do seu computador de casa, ou até mesmo um computador dentro de um ponto de atendimento. Você só precisa usar aquilo que existe e usar a sua voz para fazer essa autenticação. E pensando também, né, no comportamento, expandindo essa visão de comportamento, a forma, né, como a pessoa escreve, escolhe vocabulário, digita, também trazem características que ajudam você a identificar uma pessoa
e diferenciá-la das demais. Bom, nossa exposição ao risco. Bom, falando de riscos, dizer que, assim, que a fraude está presente, está em crescimento, isso é fato, acho que a gente já ouviu isso também, né, nesses dias, a gente sempre ouve isso, call centers sendo manipulados, a Anatel dando alertas, problemas de SIM swap, né, SIM swap não é um problema só de telecom, é um problema geral, né, porque você tem seus efeitos colaterais, reconhecimento dos bancos pelo desafio e todo ano cada vez mais e mais investindo, e você vê também muitos hackers cada vez mais criando contas falsas, causando prejuízos, ou até mesmo entrando em contas legítimas e causando esses prejuízos. E aí você vai perguntar, mas como que as pessoas conseguem abrir contas ou entrar, fazer roubo de identidade? Bom, é fato, né? Os dados nossos estão expostos na internet, né? Basta uma simples busca de internet, vocês vão ver relatos frequentes, né, se não diários, né, de pequenas, médias e grandes empresas que têm exposição de dados, isso quando tornado público, né? E o comércio, né, desses dados está cada vez mais simples, né? Hoje em dia não existe mais aquele conceito de você precisar ir de uma dark web ou algo assim muito mais sofisticado para poder conseguir os dados. Os dados estão cada vez mais e mais fáceis e acessíveis. E pensando nesse risco, né, imagina uma pessoa, né, que representa a sua empresa, seja um banco, seja uma telco, seja uma utility, relacionando, interagindo com um potencial cliente ou um potencial fraudador. Sabendo que o fraudador ele vai ter todos esses dados na sua disposição, o agente ou a pessoa, né, que está fazendo atendimento, ela fica numa situação que ela não consegue identificar e parar uma fraude. Porque para toda e qualquer pergunta que ela possa fazer, ela vai ter a resposta correta. Porque se o fraudador fez o trabalho dele, fez o social engineer, ele vai conseguir responder as perguntas que forem atribuídas. Sem contar, né, que SMS, né, one-time passwords e todas essas formas de autenticação também não são seguros, porque elas são enviadas a um dispositivo e o que o SMS e o OTP garantem é que eles são entregues no dispositivo, mas não necessariamente são entregues para a pessoa legítima. E mencionar, também é importante mencionar a questão de selfies, né? Dependendo do canal de atendimento, você não consegue, né, fazer selfies. Então, se eu estou falando no call center, não é possível, não é tão amigável mandar uma selfie, ou até mesmo possível, e, portanto, não é tão amigável. E quando você vai fazer o uso da biometria, ela serve para agregar não só segurança, mas de uma forma amigável, né? O fraudador ele pode roubar os seus dados, pode roubar seu dispositivo, mas ele não rouba a sua voz, ele não rouba as suas características. Ou seja, se a voz não bater com o cadastro do cliente, se a voz do fraudador bater com uma lista negra existente, se a mesma voz estiver associada a diferentes IDs, se você tiver um fraudador usando um script, né, típico de fraude, você consegue identificar, porque o cliente legítimo, ele fala naturalmente. O fraudador, normalmente, ele segue aí um script. E a biometria de voz acaba ajudando nisso. Entrando agora na questão, né, da proteção de dados, né, algo também muito importante, assim, é fato, né, conhecido, né, que hoje em dia crime organizado consegue infiltrar agentes, né, de má intenção nos atendimentos. É possível o crime organizado também corromper agentes existentes e até mesmo o uso, né, de social engineer contra os agentes para chegar o atendente final, né. Sem contar os desafios que ocorreram, né, durante a pandemia, onde o atendimento saiu de um escritório seguro para casa do atendente. Bom, quando a biometria de voz é usada para autenticação, a proteção, o grande benefício acaba sendo que esses dados pessoais, eles não são expostos ao agente. Pelo sistema, por machine learning, linguagem, né, artificial, você consegue fazer a autenticação e quando essa chamada, esse atendimento chega ao atendente, ele não precisa verificar qual que é o seu nome, seu CPF, seu endereço, seu RG, nome de pai, nome de mãe. Ou seja, e mesmo pensando, né, no cenário onde você consegue ter essa segurança, você aumenta, né, o seu autosserviço, né, e você consegue permitir, né, que a pessoa faça o trabalho, assim, economize, né, o tempo humano é muito caro. Então, assim, esses dados eles não chegam ao atendente e você consegue
fazer essa autenticação. E quando você fala de autenticação, né, dentro do contexto da biometria de voz, você pode fazer isso de forma ativa, com um texto dependente, né, como, por exemplo, a minha voz é minha senha, né, que é o tema dessa apresentação, ou de forma passiva, né, com texto independente ou texto livre, ou seja, a pessoa falando alguns pouquíssimos segundos consegue ser autenticado. Bom, parece bonito, parece bacana, mas se eu estiver pensando em entrar nessa jornada, o que me levaria a investir? O que seria importante para mim levar em consideração? Né? Bom, existem alguns fatores, né? Como eu mencionei rapidamente, assim, o alto custo para qualquer provedor é o tempo humano usado no atendimento. Então, nesse sentido, a autenticação biométrica, a empresa ela consegue expandir os serviços numa URA, ela consegue promover o autosserviço e automação segura e aumentando, consequentemente, a retenção, sem a necessidade que a chamada chegue ao atendente, a uma pessoa. Mas a gente sabe que há alguns cenários que você ainda vai precisar, né, de chegar no atendente, e mesmo quando isso acontece, você acaba reduzindo aí entre 30 a 40 segundos ou mais no tempo de autenticação. E claro, economias diretas e indiretas sobre a detecção de fraude. Você parando a fraude, você obviamente tem um ganho direto. Mas ainda, a gente tem que ter outros fatores importantes que devem ser colocados nessa balança, como, por exemplo, a satisfação do cliente, a satisfação dos agentes ou dos seus funcionários e, consequentemente, a melhor reputação da empresa. Toda e qualquer empresa quer ser vista como uma empresa segura e que tenha uma forma muito amigável de lidar com os seus clientes. Fazendo a conexão entre esses benefícios e mostrando, né, como isso é uma realidade, né, pegando alguns exemplos, né, então você vê empresas de investimento que conseguem reduzir em 89 segundos de atendimento, se você pensar o quanto que isso representa em dinheiro, isso é considerável, empresas de telco aumentando em 85% o seu CSAT e acelerando o processo de detecção de fraude em 95%, bancos que melhoram a satisfação dos agentes em 60%, ou seja, diminui, quer dizer, mais do que problemático você ter um churn de clientes, é para você ter um churn de agentes, né, que você precisa todo um retreinamento, né, e empresas, né, ou grandes grupos que acabam já, né, conseguiram, né, através da biometria, economizar mais de $1 bilhão e redução de 92% em alguns grupos financeiros. É importante dar um outro exemplo, né, algo muito bacana que acontece no México, né, mostrando a interação, né, de governo e bancos. Hoje em dia já faz 8 anos, a prova de vida de todos os aposentados e pensionistas é feita hoje em dia por biometria de voz, ou seja, em poucos segundos, 2, 3 segundos no máximo, a pessoa liga de forma segura, ela faz a forma de vida e não precisa ir até um ponto de atendimento. Bom, já chegando na parte final, acho que assim, mais do que falar, né, do nosso produto, acho que o ponto importante é falar essa questão, né, do canal do Omnichannel. Ele é muito importante para o cliente final, porque quando você é um cliente legítimo, você quer ter a mesma experiência, seja qual for o canal. Se eu estou no aplicativo, se eu estou numa URA, numa web, ou seja, quero começar e terminar a interação da mesma forma. Quando você pensa no ponto de vista do fraudador, ele sempre vai buscar os canais que são menos protegidos e que têm mais brechas. Então, portanto, assim, aplicar a biometria, né, de voz para todos os canais através de um print biométrico único acaba trazendo todo esse valor, né? A biometria de voz, né, comportamental, ela é fácil, rápida e segura, baseada em atributos únicos, como sua voz, seu comportamento, e uma solução, né, hoje em dia, né, como é a grande realidade, é todo mundo indo para a nuvem, né, nuvem pública, privada, totalmente suportado. E assim, esse registro, né, a criação desse print biométrico que eu disse que é a combinação de fatores físicos e comportamentais, ocorre através da coleta de voz, um processo rápido, e a validação é mais rápida ainda, né? Quando você usa a fala, né, como sua senha, isso acaba sendo muito valioso porque impede que você esqueça. Basta que você fale, né? Tão simples quanto isso. E para terminar, acho que estou estourando aí meus 10 minutos, né? Acho que assim, a Microsoft Nuance, né, mais do que produtos, né, acho assim, a gente vê esse grande momento de mercado, né?
Juntando a expertise da Microsoft com a Nuance, né, dessa visão, né, de migração para a nuvem, então a gente traz todo esse expertise, né, de poder ajudar toda e qualquer empresa que esteja caminhando, né, para a nuvem, caminhando para a adoção de biometria de voz, ou até mesmo que já tenha alguma experiência, mas esteja tendo aí alguma dificuldade. Para terminar, né, acho que já deu meus 10 minutos, só não errei aqui a minha conta. Sim, Agradeço já. muito. Já deu? Então tá. Agradeço muito. Aqui tem os meus contatos. Recomendo a vocês a baixarem o material que foi disponibilizado aí pela Nonce, né, no site do evento. Estamos aqui, né, para poder responder qualquer pergunta, né, offline. Vocês podem mandar as perguntas, a gente vai estar respondendo para que a gente possa aí tentar ajudar esse mercado. Acho assim, é muito gratificante acordar cedo e saber que nós estamos no lado bom, né, no lado de quem quer combater a fraude e não estamos no lado ruim. Então, assim, é muito bacana isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Gilson. Excelente contribuição. A nossa audiência que tiver dúvida, com certeza nos encaminha e a gente envia a vocês. Muito obrigada. Bom dia. Nada, bom dia, obrigado.